Esta videoaula vai mostrar de uma forma bem precisa e bem argumentada sobre países ateus são mais ricos, sucedidos, prósperos, felizes e desenvolvidos do que os países religiosos, onde vai ser trabalhado com dados reais e concretos de pesquisas sérias e verídicas, onde também darei minhas contribuições sobre o conteúdo abordado. Nós, ateus, agnósticos, humanistas e racionais, precisamos sempre ressaltar e deixar bem claro: quando nós produzimos algum conteúdo, nós não tiramos da cabeça, ou seja, não inventamos. Tudo que nós abordamos nos nossos vídeos são com bases em conteúdos e fontes verídicas, baseado na realidade do dia a dia, como também da história geral, da história da religião e da própria Bíblia. Não trabalhamos com sensacionalismo nem com viés religioso, científico, filosófico ou sociológico algum. Sempre buscamos trazer a verdade o mais transparente possível. Diferentemente dos líderes religiosos e dos líderes políticos, o que eles puderem fazer para retardar e alienar massa, eles farão, porque uma sociedade manipulada e fanática jamais ela se rebelar contra algum sistema. E a religião é o pior sistema de todos, porque através dela usa-se o medo, que é o medo do inferno. O que seria a religião se não fosse o inferno, o submundo? Ela seria simplesmente anulada, sem o poder de controle e manipulação. Por isso que foi construído, inventado o inferno, o submundo. Uma coisa eu garanto a você: o inferno já é a própria terra, onde só tem coisas ruins, doenças como o câncer, que causa o maior sofrimento, como também a desigualdade social, onde crianças morrem de fome e por desnutrição. As guerras destruindo sociedades e nações, onde crianças são abatidas como gado no matadouro. Furacões, terremotos, deslizamento de terra, vulcões e por aí se vai, destruindo e matando por onde passa. Crianças que nascem com síndromes e transtornos psicológicos, crianças que nascem com deformações físicas, isso são os verdadeiros infernos. A violência terrivelmente destruindo tudo, pessoas sendo esquartejadas e abatidas por outros seres humanos, crianças sendo violentadas sexualmente, crianças sendo esquartejadas e envenenadas pelos próprios pais, as facções criminosas dominando comunidades, o terrorismo religioso e político controlando massas, as armas nucleares, bombas atômicas e mísseis rasgando os céus para matar nações inimigas, e por aí se vai. Isso é o que podemos classificar como verdadeiro inferno absoluto. E até porque nós só sentimos dores porque temos uma matéria física, que existe um cérebro e sistema nervosos que nos fazem sentir dores. Aí eu pergunto a você: como é que uma alma vai sentir dor se ela não tem cérebro e sistema nervosos? Então, é algo totalmente impossível. Ou seja, é algo totalmente mitológico, é uma lenda. A pessoa afirmar, dizendo que uma alma vai ranger dentes por causa que sente dores. Como é que uma alma vai ranger dentes se ela não tem dentes, não tem cérebro e nem tem sistema nervosos? Enfim, esta videoaula é um tapa na cara daqueles que dizem que uma nação sem religião é uma nação que vive na miséria e no sofrimento. Este conteúdo, com dados precisos, mostra ao contrário daquilo em que os fanáticos e retardados religiosos cristãos dizem, onde destrói completamente o argumento falacioso.
onde é comprovado que os países mais felizes do mundo são os países onde tem a maior população ateia, ou seja, o ateísmo, onde tem uma população que valoriza a educação, a ciência, as tecnologias e principalmente onde valoriza a vida, o amor e o respeito ao próximo. Algo que nos países religiosos e principalmente nos países cristãos não existe esse respeito e amor ao próximo. Como pode uma sociedade dizer que existe respeito e amor ao próximo que só vive em guerra e matando uns aos outros? O Brasil, por ser um país extremamente cristão, é extremamente perigoso e violento, onde a vida humana não vale nada. Exemplo disso são os próprios cristãos, que saem por aí atacando e agredindo as pessoas, por não compartilharem os mesmos ideais dogmáticos fundamentalistas religiosos. Aí ficam condenando ao inferno aqueles que não comungam ou professam a mesma doença religiosa que elas. Enquanto os países ateus dão exemplo de consciência humanitária e de cidadania, de respeito e amor pelo próximo, os países religiosos se destroem na violência, na ignorância e no atraso. Nos países ateus, ao invés de eles construírem praças com monumentos religiosos, eles constroem praças com desenhos e forma de livros, onde valorizam a educação e seus profissionais. Exemplo, na Coreia do Sul, quando é dia de fazer o Enem, o país todo para, o comércio para, o trânsito para. Na verdade, a valorização é extremamente grande. Até o Enem do Brasil é uma cópia do Enem da Coreia do Sul. Na China e no Japão, as tecnologias são todas inseridas e inclusas dentro da educação, assim, para facilitar e enriquecer ainda mais a construção do conhecimento dos educandos e dos educadores, como também o uso das tecnologias assistivas. Diferentemente dos países religiosos, quando falo em países religiosos, só não estou me referindo ao cristianismo, mas todas as religiões existentes. Todos os países da América Latina são países religiosos, de uma grande maioria cristã, mas são países pobres, miseráveis, onde a violência e a criminalidade é a base educacional da sociedade. A mesma coisa serve para os países da África subsaariana, que a sua grande maioria são países extremamente pobres e destruídos pelos confrontos internos. Só melhora um pouquinho na África do Norte ou África Mediterrânea, porque essa região do continente africano é administrada pelos árabes muçulmanos. Quando você vai para o Extremo Oriente, as coisas melhoram muito mais, como países ricos e desenvolvidos. E são também países ateus, principalmente nos países como China, Japão e Coreia do Sul. A Índia é um país também do continente asiático e extremamente religioso. Estou falando do hinduísmo, mas também é um país extremamente pobre e sujo. É onde também existe uma das maiores anomalias, onde nascem crianças com diversas patologias. Quando vamos para o continente europeu, é onde existe a maior quantidade de países ateus, principalmente nos chamados países nórdicos, e onde também a religião cristã está sendo extinta, desaparecendo do continente, onde está havendo uma descristianização. São nesses países ateus do continente europeu que existem pessoas mais felizes do mundo. Por quê? Quase não existe violência nesses países, principalmente nos países nórdicos europeus, ou também como países baixos. Também quando se fala em violência na China, no Japão e na Coreia do Sul, que também são países ateus, quase não existe violência.
entre a própria população, onde as pessoas circulam livremente pelas ruas sem serem violentadas e agredidas. Aí alguém pode até perguntar: por que os países ateus são mais desenvolvidos e felizes? A resposta é simples: porque são nações que trabalham para o bem comum de todos, onde eles se importam com a vida terráqueos, onde eles entendem que não existe Deus ou deuses algum que possa trabalhar para o bem de todos, se não for o próprio ser humano que construa e trabalham em prol de si mesmo. Que tudo depende de nós mesmos. Somos nós que fazemos guerra e a paz. Se quiséssemos acabar com a desigualdade social, nós teríamos esse poder. Mas a ambição pelo poder e pelo conforto faz com que isso seja impossível. Eles entendem que a vida é mais importante do que qualquer coisa, onde não vão deixar de fazer o agora em vida para esperar para fazer em uma suposta vida após a morte. A única vida que temos é essa. Não existe outras vidas pós-morte. E isso é importantíssimo, que uma sociedade compreenda que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Até porque nós só temos uma e só nascemos uma vez. Então, como é que eles chegaram a essa conclusão sobre a importância da valorização da vida? Uma delas foi principalmente priorizar e valorizar a educação, como também investimentos na ciência e nas tecnologias, porque são ferramentas que vai ajudar no aumento da expectativa de vida, como os benefícios de novos métodos e tratamentos para tratamento de doenças e o auxílio das tecnologias para o alcance de curas. E isso faz com que muitas pessoas vivam muito mais. E a educação como base para a formação de profissionais preparados e como também no desenvolvimento do pensamento crítico como seres racionais capazes de mudar o mundo e a si mesmo. Então, para darmos continuidade ao conteúdo abordado, vamos assistir a um maravilhoso vídeo a seguir. Acompanhe comigo. Quanto mais rico um país se torna, menos ele acredita em Deus. Noruega, Alemanha, Suécia, Suíça, Japão, todos entre os mais desenvolvidos do mundo, todos entre os menos religiosos também. Enquanto isso, os países mais pobres seguem clamando por milagres, rezando por soluções que talvez nunca venham. Mas por quê? Será que o dinheiro comprou o ceticismo? Ou será que, com o progresso, a fé perdeu o sentido? Aqui o que você vai ver não é opinião, é estatística, é fato. São dados levantados pelas fontes mais respeitadas sobre o assunto. Vamos comparar o mundo rico com o mundo pobre e descobrir onde a religião entra e por quê. A gente vai falar sobre educação, sobre medo, sobre como a fé foi usada como ferramenta política por séculos e o que acontece quando as pessoas começam a questionar tudo isso. Só um aviso, esse vídeo foi construído com uma linha do tempo. Cada minuto vai te levar mais fundo nessa resposta e lá no final eu vou te mostrar o que realmente separa os países que prosperam dos que continuam presos à fé. Eu gastei algumas dezenas de horas pesquisando os dados nas melhores fontes possíveis. E o que eu encontrei foi bem interessante. Analisei mais de 100 países cruzando dois dados, o IDH e a porcentagem de religiosidade. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida que avalia o nível de desenvolvimento de um país com base em 3 fatores: renda, educação e expectativa de vida. Os dados são fornecidos pela PNUD, que é um órgão da ONU.
No topo dessa lista está a Suíça, com IDH de 0,967, em uma escala de 0 a 1. Um número altíssimo, indicando que a Suíça é um país extremamente desenvolvido. Mas as coisas pioram bastante quando vamos para o final dessa lista. Em último lugar está o Níger, com IDH de 0,394, indicando que o país tem níveis de desenvolvimento extremamente baixos. Para os dados da religiosidade, eu estou usando as informações fornecidas pelo Pew Research. Vale lembrar que atualmente existem 195 países, mas infelizmente nem todos eles possuem dados de religiosidade. Mas antes de apresentar os números, tem uma coisa importante que eu preciso dizer. Levantar dados sobre religiosidade não é tão simples quanto parece. Em muitos países, criticar a religião é crime. Em outros, as pessoas mentem por medo, por pressão social ou por culpa. Quando alguém pergunta se você acredita em Deus numa cultura onde isso é normal, você tende a responder o que esperam de você, não o que você realmente pensa. Além disso, cada país mede religiosidade de um jeito. Alguns perguntam sobre a frequência em cultos, outros sobre a importância da religião na vida. Ou seja, os números não são perfeitos. Mas, mesmo com esses ruídos, o padrão é impossível de ignorar. Voltando à Suíça, um país extremamente desenvolvido, mas com uma religiosidade muito baixa. Apenas 21% dos suíços se consideram religiosos. Um padrão muito claro que segue entre os países mais desenvolvidos do mundo. Noruega, Islândia, Irlanda, Austrália, Dinamarca, Suécia, todos com uma característica em comum, mas aparentemente ignorada. Todos entre os melhores países do mundo. Todos com uma religiosidade muito baixa. Mas o que acontece quando vamos para o final dessa lista? Guiné-Bissau, Libéria, Moçambique, Mali, Chad, Níger, os países com os menores índices de desenvolvimento, coincidentemente, onde os habitantes se consideram mais religiosos, com níveis acima dos 85%. Afastando a visão do gráfico, isso fica visualmente muito mais claro. Conforme o desenvolvimento de um país cai, a religiosidade dele também aumenta proporcionalmente. É claro que toda regra tem suas exceções. Uzbequistão e Vietnã, por exemplo, não têm um IDH tão alto, mas ainda assim são pouco religiosos. E os Estados Unidos, apesar de terem um excelente desenvolvimento, têm 53% da população que considera a religião importante. No entanto, essas exceções não alteram a tendência geral. É claro que uma análise séria não pode ser superficial. Sabendo disso, fui buscar pesquisas científicas que investiguem mais a fundo essa relação entre religiosidade e desenvolvimento. Um estudo de Shama Talver e Benedict Pastor, de 2018, analisou dados de 150 países e confirmou essa tendência. Quanto maior a religiosidade, menor tende a ser o PIB per capita de um país. O PIB per capita é a divisão do produto interno bruto de um país pelo número de habitantes. Ele indica de forma aproximada a média de riqueza ou produção econômica disponível para cada pessoa, sendo uma medida comum para comparar o nível de desenvolvimento entre países. De acordo com a pesquisa, em países do mesmo continente, cada aumento de 1% na população religiosa corresponde, em média, a uma queda de 1,1% no PIB per capita. O estudo também destaca que essa relação se torna ainda mais acentuada em países com mais de 90% da população religiosa. Claro que o avanço de uma nação é influenciado por uma combinação complexa de fatores, entre eles a localização geográfica, o clima, a estabilidade política, o acesso a recursos naturais e o nível de educação da população. A religiosidade, portanto, é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Portanto, vamos mais a fundo para entender melhor essa relação entre desenvolvimento e religiosidade.
Quando saúde, educação, segurança e moradia são garantidas, as pessoas passam a viver com menos medo. E onde há menos medo, há menos necessidade de buscar proteção no invisível. Essa é a lógica da teoria da segurança existencial, que foi muito bem desenvolvida por pesquisadores como Pippa Norris e Ronald Inglehart no livro Secret and Secular, de 2004. Estudando por vários anos e coletando dados de mais de 80 países, chegando à conclusão que, quando pessoas vivem em ambientes previsíveis e seguros, elas tendem a confiar mais em instituições sociais, científicas e políticas para resolver seus problemas, e menos em crenças religiosas. Por outro lado, em sociedades onde a vida é marcada por incertezas, como pobreza extrema, alta violência ou instabilidade política, a religião cresce como uma forma de encontrar esperança, conforto e explicações. Resumindo, em países onde o Estado funciona, a religião deixa de ser escudo e vira escolha. Mas tem um argumento que sempre volta nessa discussão. Mas sem religião o mundo vira um caos, as pessoas perdem a moral. Só que os dados mostram o contrário. Países com baixa religiosidade, como Noruega, Suécia, Holanda, Japão, têm índices altíssimos de honestidade, civilidade, justiça social e segurança. Porque a moral não nasce do medo do inferno, ela nasce do respeito mútuo, do que é ensinado desde a infância, reforçado pela escola e praticado em sociedades que funcionam. Acreditar na existência de Deus e do diabo não é atestado de bom caráter. A Holanda, que é um país com muitos ateus, fechou vários presídios por falta de criminosos. O nosso Brasil cristão já não tem onde colocar tantos bandidos. Na Suécia, apenas 10% da população acredita que a religião é importante em suas vidas. O país tem educação pública universal, um dos melhores sistemas de saúde do mundo e uma das menores taxas de homicídio da Europa. Na Etiópia, onde mais de 97% das pessoas se declaram altamente religiosas, quase 30% vive abaixo da linha da pobreza. O acesso à saúde e à educação é extremamente limitado. No Japão, somente 6% da população é religiosa, mas a taxa de criminalidade é tão baixa que há bairros inteiros sem delegacia. Crianças de 6 anos vão sozinhas para a escola e ainda assim, quase ninguém fala em Deus. Enquanto no Brasil, onde 74% da população se identifica com alguma religião, temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Hospitais lotados, escolas precárias e uma sociedade cada vez mais desigual. Esses dados não dizem que pessoas religiosas são ruins, mas mostram que a religiosidade não garante moralidade nem justiça social. O que realmente constrói uma sociedade justa não é a quantidade de igrejas, é a qualidade de vida das pessoas que vivem nela. A religião pode nascer da fé, mas ao longo da história ela foi moldada, adaptada e usada sistematicamente como ferramenta de controle. Não por fiéis, mas por governantes. Negar isso é negar a história.